A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia de Conversa de Cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas. Dia de, como eu sempre digo, buscarmos saber com quem sabe mais do que a gente. E a pauta desse episódio, o assunto que nós vamos abordar nesse episódio, exige que, de fato, nós possamos sempre entender um pouco mais para que nós estejamos sempre protegidos. Hoje a gente vai falar sobre propriedade intelectual. E mais do que isso, vamos falar sobre propriedade intelectual no agronegócio brasileiro. Sempre quando nós estendemos a conversa sobre a produção agropecuária do Brasil, e isso pegando todos os elos da cadeia, todos os setores, aí vamos buscar o setor de sementes, de genética, de máquinas, de inovação, pesquisa, desenvolvimento, o setor da indústria, em todos eles, nós entendemos e sabemos o potencial tecnológico do agronegócio, o potencial de ciência que está embarcado, de tecnologia que está embarcado hoje, desde a semente que se coloca no campo, até a máquina que vai fazer essa colheita, por exemplo, passando por ferramentas de gestão, de comercialização, enfim, tudo o que é possível hoje o produtor tem condições de ter ali ferramentas para que lhe seja otimizado o dia a dia. Se a gente escala essa discussão e vai para as esferas urbanas, uma das perguntas que a gente mais vai ouvir é o seguinte: por que o agronegócio não é mais tecnificado? Por que vocês não são mais tecnológicos para serem mais sustentáveis? Ora, venham conhecer dentro das nossas porteiras como o agronegócio funciona e nós vamos mostrar para vocês todo o potencial tecnológico, né? E como o produtor brasileiro está cada vez mais tecnificado, estando na vanguarda da inovação e do desenvolvimento desse país, a produção agropecuária. E por isso a propriedade intelectual é tão importante, e é por isso que hoje nós vamos receber dois especialistas sobre esse assunto aqui no Conversa de Cerca, que é a doutora Mônica e o doutor Pablo. Sejam bem-vindos, boa tarde, é um grande prazer recebê-lo. Boa tarde, tudo bom? Oi, Carla, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Antes de vocês falarem um pouquinho mais sobre esse tema, né, que eu tenho certeza que vai levar muito conhecimento e mais do que isso, essa busca por segurança à nossa audiência, eu quero fazer uma breve apresentação de vocês, porque já é, mesmo breve, ela mostra, né, a dedicação que vocês têm tido sobre esse tema há tantos anos. A doutora Mônica Sichel Gurvitz é graduada em Biomedicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e em Engenharia Química pela Universidade Federal também do Rio. Ela atua em propriedade industrial desde 2016 e possui pós-graduação em Direito da Propriedade Intelectual, e ela tem atuação em uma ampla gama de questões técnicas durante o processo administrativo de patentes, bem como realização de buscas de anterioridade, pareceres de liberdade de exploração e redação de pedidos de patente, especialmente nas áreas química, farmacêutica e de biotecnologia. O Dr. Pablo Torquato é advogado especializado na área contratual de propriedade intelectual. Tem mais de 10 anos de experiência no campo de propriedade intelectual. Dentre as experiências na área de contratos estão relacionados a licenciamento de conteúdo, marcas, patentes, franquias, know-how e demais direitos autorais. É atualmente coordenador da Comissão de Transferência de Tecnologia e Franquias da ABPI, que é a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, para o biênio 2024-25 e diretor de Comunicação e Eventos da Associação Brasileira dos Executivos de Licenciamento para o biênio 2024-25. Vocês dois são duas assumidades no assunto, não é, doutora Mônica? É muito bom poder recebê-los, é um privilégio para a nossa audiência juntar toda essa experiência e aplicar isso no agronegócio. Obrigada, para a gente que é um prazer estar aqui podendo falar de um assunto que é tão do nosso dia a dia, mas que não é parte do dia a dia de grande parte da população. E É como verdade. você falou, Carla, é um assunto muito importante, é uma matéria muito em evidência hoje em dia, por conta de pesquisa, desenvolvimento, novas tecnologias, e isso inclui o agronegócio. Doutor Pablo, vou pegar esse gancho do senhor e vou começar contigo. O senhor concorda com essa minha contextualização? Muito se conhece sobre o agronegócio dentro
das porteiras do agronegócio. Quando a gente estende e escala essa discussão, a gente vai perceber, não só na condição da propriedade intelectual, da pesquisa e do desenvolvimento, é possível ainda perceber que a nossa comunicação precisa ser aprimorada e, mais do que isso, que a esfera urbana precisa abrir as portas para ouvir sobre a produção agropecuária brasileira e o quanto disso está na vanguarda desse desenvolvimento. O senhor concorda com essa contextualização inicial da nossa conversa? Eu concordo plenamente e principalmente porque o nosso agronegócio é um dos mais tecnológicos do mundo, seja desenvolvendo tecnologias novas dentro da realidade, do contexto do agronegócio brasileiro, seja através de parcerias com empresas multinacionais que já têm tecnologia e trazem essa tecnologia para o Brasil. Isso é muito importante, porque quando o senhor fala, é um dos agros mais tecnológicos do mundo, e parte disso e parte desse desenvolvimento, tecnológico ou não, ele precisa estar assegurado, ele precisa garantir que a propriedade intelectual, principalmente dentro do que acontece aqui dentro do país, esteja assegurada. Essa propriedade precisa de segurança, é isso? É isso. A propriedade intelectual ela desempenha um papel crucial em todos os setores da indústria e, claro, incluindo o agronegócio nesse contexto, né? Não seria diferente. Seja na inovação e competitividade, a propriedade intelectual ela vai incentivar essa inovação, essa competitividade, permitindo que as empresas e todos aqueles que estão inseridos no contexto do agronegócio brasileiro protejam as suas inovações e suas tecnologias. Doutora Mônica, vamos contextualizar também a nossa audiência em torno desse tema? A gente consegue conceituar a propriedade intelectual de uma forma simples ou o assunto é complexo bastante para não ter um conceito só? Olha, primeiro, pode deixar o doutora de lado, por favor, não precisa me chamar de doutora, é só Mônica. Combinado. Mas, assim, eu acho que é um conceito complicado, mas a gente consegue resumir a propriedade intelectual como a proteção à criação, a toda e qualquer criação do intelecto, né, do homem. E aí a gente pode estar falando a gente fala desde obras de arte até invenções, passando por sinais marcários. E a propriedade intelectual protege tudo aquilo que é intangível, de certa forma, e oriundo da da criatividade do homem. Ou seja, se a gente olhar de uma forma rápida e simples para o nosso agronegócio, a gente vai ver que ali tem uma série desses frutos oriundos da criação, da criatividade e principalmente quando a gente olha para a produção agropecuária desse país, da necessidade desses produtores, né, Mônica? Sim, sim. E a gente trabalhando nessa área, a gente está muito acostumado a ver casos de pessoas que acham que não estão criando nada, que acham que pequenas coisinhas, pequenas modificações, pequenas alterações de procedimento não seriam uma criação, né? Quando, na verdade, as criações, elas às vezes residem exatamente nessas pequenas alterações, nessas ideias para superar ali um problema, uma necessidade do dia a dia do negócio. Ou seja, olhar para a propriedade intelectual não é olhar para o tamanho de uma criação, é olhar para a importância que aquilo tem para o desenvolvimento de um setor, de uma propriedade, Exatamente. de algo maior. Isso. Exatamente. Tá. Mônica, e depois eu quero ouvir o Pablo também sobre isso. Olha só, a doutora Mônica falou: "Não precisa o doutora", daí eu já achei que para o doutor Pablo também não precisava mais usar. Mônica, eu queria ouvir de ti, como é que, você tem percebido no agronegócio brasileiro, e como eu falei, depois quero ouvir, o Pablo também, como é que tem sido a demanda pela garantia dessa propriedade intelectual neste setor, no setor do agronegócio brasileiro? É uma demanda crescente? É uma demanda que se estagnou depois de grandes revoluções pelas quais passou o setor nas últimas décadas? Em que cenário hoje a gente se encontra quando a gente faz esse cruzamento de propriedade intelectual e agronegócio brasileiro? Bom,
de cara, eu garanto que não estagnou, tá? Na verdade, eu diria que agora a gente está numa crescente, não só também no agronegócio, né, mas em diferentes áreas técnicas, principalmente nesse momento específico, muito movida pelos recentes desenvolvimentos relacionados à inteligência artificial, né, e as aplicações de inteligência artificial em sistemas que são utilizados no agronegócio. Então, a gente vê uma demanda referente a esse campo específico, né, mas, ao mesmo tempo, não param de chegar para nós demandas mais relacionadas à parte química, à parte das composições agroquímicas, tanto do campo de fertilizantes quanto do campo de defensivo. Além disso, a gente tem uma constante de pedidos, né, de patente, nesse caso específico de pedido de patente, em relação a métodos de transformação, a área de biotecnologia aplicada ao agronegócio é uma área muito, muito importante, que a gente vê bastante demanda, e também em relação aos maquinários agrícolas, né? A gente tem-se uma certa ideia de que teria que ser, para a gente falar em inovação no agronegócio, a gente teria que ficar muito restrito ao campo, literalmente, né, à plantação, ao plantio, mas não necessariamente. A gente pode extrapolar isso para fora, né, para as inovações que acontecem no momento do desenvolvimento do maquinário, das melhorias de maquinário. E aí entra o que eu falei no início, desse aperfeiçoamento de vários sistemas por conta de inteligência artificial. O pré também é muito, muito importante. E também bastante coisa relacionada ao aproveitamento de resíduos, né? Os resíduos do agro podendo ser utilizados, ter um fim, né? Dando um fim, às vezes alguma invenção que engloba a reutilização de resíduos na transformação para outros produtos. Pablo, queria te ouvir um pouquinho também em relação a isso. Qual a sua percepção desse momento do nosso agro, das demandas, inclusive, que estão postas, né, sobre a produção agropecuária brasileira e esse aumento, portanto, essa crescente da busca pelos direitos de garantir a segurança, a propriedade intelectual que a Mônica acabou de comentar? Isso, como a Mônica mencionou, o desenvolvimento dessas tecnologias e a proteção via propriedade intelectual dessas tecnologias resultam no maior investimento, mas também no maior retorno, né? Então, hoje em dia, a gente tem a inserção da inteligência artificial no agro, a gente tem a inserção de drones, de outras tecnologias, de softwares, todo o desenvolvimento dessas novas tecnologias, inovação, pesquisa e desenvolvimento, vai resultar numa maior produção, numa melhor aproveitamento dessa produção, né, uma maior competitividade do agro brasileiro no exterior, resultando numa maior eficiência, né, para toda a cadeia. E hoje nós estamos falando de uma gama de setores que podem ser atendidos por essas, né, por essa garantia da proteção à propriedade intelectual, que é muito grande. Vocês mandaram, né, um material para nós. A gente está falando de sementes e genética, agrotecnologia, produtos fitossanitários e agroquímicos, marcas e denominações de origem, pesquisa colaborativa, transferência de tecnologia, entre outros. O que eu percebo quando ouço vocês dois descrevendo um pouco de qual é o cenário atual, eu percebo que é um cenário tão dinâmico quanto é a própria produção brasileira. A Mônica citou ali, né, fertilizantes, defensivos, porque
fazer agricultura neste país, né? Um país com a proporção que tem o Brasil, com as condições climáticas que tem o Brasil, ele vai impor novos desafios, safra a safra, novos produtos vão aparecer, a pesquisa não para de acontecer, e toda essa pesquisa, portanto, tem que ter essa proteção, né, Mônica? Isso. E, assim, falando especificamente, né, das pesquisas, dessa mudança safra a safra, é bom sempre lembrar que existe também no Brasil, além do que a gente já comentou, de patentes, marcas, direitos autorais, no Brasil existe a possibilidade da proteção de sementes, tá? Oriundas de variedades vegetais, né? Que muitas vezes são aí o resultado dessas pesquisas para adequação às condições, né, de solo, às condições climáticas tão distintas, né, no país, e aí é previsto por lei a proteção dessas variantes vegetais, não por meio de patente, mas por meio de proteção de cultivares, que é uma proteção que se assemelha em muitos aspectos com a patente, tem suas diferenças, mas muito semelhante, e que é uma forma também de recompensar o melhorista, né, pelo seu esforço, pelo empenho, tanto de tempo como financeiro, pela sua dedicação ao melhoramento de determinada variedade. E eu pergunto sobre isso, acho que você usa uma palavra muito importante que nesse momento também estamos discutindo, que é a questão das cultivares. O Brasil tem a sua lei das cultivares, e num evento recente que eu fiz a cobertura aqui pelo Notícias Agrícolas, eu entrevistei um dos diretores da ProSoja, e o evento era o Encontro Nacional dos Sementeiros de Soja. Neste evento ele deu uma palestra, ele fez um painel sobre a lei das cultivares e como, Pablo, ela precisa ser revisitada, ser modernizada, e sobre como a lei das cultivares precisa ter ali garantido esse direito à propriedade intelectual. A lei das cultivares, ela é valiosa para um país com o potencial agrícola do Brasil, né? Sim, com certeza. Como diversas leis, né, da área de propriedade intelectual, a gente percebe que quanto mais o tempo vai passando e a gente vê essa aceleração, né, no conhecimento técnico, a gente vai precisando de atualizações, né, como a própria lei da propriedade industrial, né, referente às marcas e patentes, desenhos industriais, tem certa necessidade de tempos em tempos ser revisitada e de determinadas atualizações. Mas, atualmente, a lei, a gente já tem, né, como um dispositivo legal, sim, a lei de proteção de cultivares, que já garante ao melhorista essa proteção da variedade, sim. E eu acho que a grande questão é saber utilizar corretamente o seu direito, né, que é garantido com essa lei. O que a gente encontra muito são casos que acabam sendo prejudicados muitas vezes pela falta do conhecimento da lei, conhecimento técnico de como deve ser feito todo o processo para garantir esse direito. Isso é muito importante, a gente precisa continuar frisando isso no momento em que, inclusive, a gente vai discutindo uma série de leis que estão ali conectadas ao agronegócio brasileiro. Pablo, quando a gente olha para o Brasil e olha para outros países, quando o assunto é propriedade intelectual no agronegócio, a gente tem leis semelhantes, elas precisam ser semelhantes, ou elas têm pontos de muita discrepância entre um país e outro, ou países mais específicos? Não, na Europa é de uma forma, na América do Norte de outra. Como é que a gente consegue inserir o Brasil nesse cenário internacional, entendendo os seus pontos comuns e de diferença entre outros países quando o assunto é propriedade intelectual? Quando o assunto é propriedade intelectual, apesar de cada território ter a sua particularidade, o Brasil está inserido num contexto de diversos acordos internacionais, como, por exemplo, o TRIPS, a Convenção de Berna, a Convenção de Paris. Então, o Brasil está bem inserido
nessa legislação internacional que protege. E isso é benéfico para o agronegócio brasileiro, que vai ter a sua proteção no território nacional, mas que pode expandir a sua proteção de propriedade intelectual para outros países também que sejam signatários desses acordos globais que o Brasil está inserido. E, apesar da legislação ela não estar atualizada, né, diante da dinâmica do agronegócio brasileiro, que está sempre se atualizando, sempre se especializando, é muito importante que seja realizada essa proteção da propriedade intelectual, mesmo fora do contexto do atraso da legislação, que ela nunca vai acompanhar a atualização e a modernização do agronegócio brasileiro. É muito importante que seja feita a proteção desses direitos. Pablo, o Brasil estar inserido nesses acordos, nessas convenções, é um ponto a mais na hora de fazer abertura de novos mercados para países que também estejam nesses acordos e convenções. É um ponto a mais quando a gente vai pensar na nossa competitividade. São milhas que a gente acumula para garantir uma participação cada vez maior do agronegócio brasileiro no consumo mundial, e aí não só pensando em alimentos, mas fibras, energia, a própria genética que a gente exporta também, são, né, pontos a mais quando a gente está inserido nesses acordos e convenções? Sim, porque ele vai estar expandindo essa proteção que ele tem no Brasil para esses outros territórios e pode obter retorno desse investimento dele através de diversas formas, como, por exemplo, o licenciamento dessa tecnologia, o recebimento de royalties pelo licenciamento dessa tecnologia. Então, ele vai estar exportando essa tecnologia e obtendo um retorno do investimento que ele foi feito aqui no Brasil, que ele está usando na safra dele, na fazenda, na colheita dele, mas que também ele pode exportar essa tecnologia, além da commodity, para oferir royalties em cima daquela tecnologia que foi desenvolvida por ele. Quando a gente pensa nisso tudo, né, vocês percebem que há uma na verdade, eu vou fazer 2 perguntas, tá? Eu queria entender se, a partir do momento que você tem um desenvolvimento, uma criação, uma nova cultivar, trata-se de um processo que é muito complexo, burocrático e ele é extenso, ele é longo para se alcançar ou uma patente, ou um registro, enfim, e isso no agronegócio é um pouquinho mais moroso pela delicadeza do tema, ou hoje também os processos estão sendo revistos, tentando ali ser simplificados? Como é que esses processos hoje acontecem no Brasil quando a gente pensa, claro, em propriedade intelectual aplicada no agronegócio? Mônica. Então, vou dividir a resposta em 2 cenários, tá? Falando dos 2 tipos de proteção que eu comentei, né? A gente pode falar separadamente de cultivares e de patentes, porque, por mais que tenha muitas semelhanças, tem suas diferenças. Começando pela proteção vamos começar pelas semelhanças, né? Eu diria que sim, todos os 2 processos, eles são burocráticos, eles têm etapas a serem respeitadas e que obrigatoriamente demandam tempo. Aí, passando para cultivares, por exemplo. Dentre os requisitos, né, para você conseguir a proteção dos cultivares, um deles é o que a gente chama de DHE, que é distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade. Essas características, que não são as únicas necessárias, mas elas são comprovadas via testes feitos pelo MAPA. Feitos e submetidos ao MAPA, na verdade. E esses testes você precisa de pelo menos 2 safras. Então, a gente já tem aí um limitador temporal da safra, né? A gente não tem como acelerar. Há uma discussão se podem ser 2 safras do mesmo ano ou não, o que pode demorar, atrasar, né? Não atrasar, mas, né, tornar o processo, nesse caso, ainda mais lento.
Então, existe realmente essa burocracia de apresentação de documentos, de papelada, de preenchimento de formulário e uma necessidade temporal quando a gente fala dos cultivares. Em relação aos pedidos de patente, essa necessidade temporal de teste, de realização de testes, ela não é necessária para a concessão de uma patente. Mas há também um certo ritual, né, que você faz o depósito de um pedido de patente e o INPI examina esse pedido. E aí esse exame ele pode demorar de 3, existem casos que demoram 3 anos o exame e existem casos que pode chegar a 10. Não, por exemplo, não no setor do nada muito relacionado ao agronegócio especificamente, mas a gente vê essa discrepância em tempos de exame mais dependente da área técnica do que da área de negócio. Então, por exemplo, a gente tem um certo atraso maior nas tecnologias relacionadas à inteligência artificial, por exemplo, a farmacêuticos, que aí já não impacta no agronegócio. Mas se a gente pensar em tecnologia voltada para a inteligência artificial, e a gente já consegue falar num certo atraso. Por outro lado, as áreas relacionadas à química e composições químicas, né, que já vão sendo, que no caso do agronegócio seriam áreas que seriam analisadas quando do depósito de composições fertilizantes, de defensivos, ou a própria área de mecânica, né? Se a gente estiver falando de maquinário, são áreas do INPI que estão muito bem, muito avançadas, e a gente consegue um resultado de exame bem rápido. E aí, falando especificamente agora de patentes no Brasil, de requerentes nacionais, a gente tem do INPI, a gente vê no INPI, tem visto do INPI nos últimos anos um esforço muito grande em estimular a adoção de práticas de proteção da propriedade industrial no Brasil. E, com isso, existem inúmeros programas de incentivo, principalmente ao pequeno negócio, ao pequeno produtor, a uma startup, que aceleram muito esse exame. A gente tem tido resultados muito bons. A gente fala aí em termos em até 1 ano para conseguir uma decisão no pedido de patente, mesmo em casos que poderiam demorar 5, 6 anos, a gente consegue parar ali no 1 ano, 1 ano e meio do requerimento do exame, que é muito positivo, principalmente para esse pequeno produtor que precisa de uma resposta rápida, se ele terá ou não o seu direito. Essa é uma discussão muito boa, porque aí eu queria te ouvir, Pablo, porque assim, depois de passado todo esse processo que a Mônica descreveu, e você adquire o direito, né, o registro, a patente, enfim, eu imagino que você não tenha só direitos, mas você tenha também responsabilidades depois que você garantiu a propriedade intelectual sobre aquele produto, ou sobre aquele mecanismo, ou sobre, enfim, o que quer que seja. Eu imagino que as responsabilidades também se intensifiquem a partir desse direito adquirido. Sim, porque você está tendo um monopólio temporário do Estado para explorar aquela tecnologia por um determinado tempo que é concedida essa proteção, né? Então, você está entregando para a sociedade um investimento nessa tecnologia, nessa proteção. Em alguns casos, você tem um tempo limitado, né? Como, por exemplo, uma patente, que vai variar de 10 a 20 anos, né? Sempre 20 anos, como a Mônica mencionou. E isso vai incentivando a que, em cima daquela patente, sejam feitas melhorias, também incentivando cada vez mais a inovação. Se eu puder complementar o Pablo, eu diria que os deveres eles vêm um pouco antes, na verdade. Eu acho que o maior dever é você divulgar a sua tecnologia, que é o que você dá em troca de receber esse direito. Então, o maior dever seria o da divulgação suficiente, né, para a sociedade como um todo daquela tecnologia. Uma vez que o direito é concedido, o dever prático
é apenas o de pagar a anuidade para garantir a vida, né, do seu direito. Mas o dever, eu acho que ele é anterior. E aí, eu acho que é aí que vem um pouco também dos erros que a gente vê, dos perigos de uma má proteção, que pode ser o não cumprimento com esse dever anterior que seja fatal para a concessão do direito. Ou seja, é você compartilhar com a sociedade aquilo de bom que você ou desenvolveu, ou enfim, você precisa compartilhar isso, Mônica, é isso? Isso. Mas Tá. da forma correta. Então. É aí que eu acho que mora o perigo. Assim, o compartilhamento para a sociedade ele é feito seguindo certos ritos, né? No caso tanto no caso de cultivares, como no caso de patentes, como no caso de um desenho industrial. Ele segue aí uma série de protocolos e de burocracia. E aí qualquer erro pode ser fatal. E na maioria existem casos em que a gente não consegue reverter a situação. E como isso poderia ser revertido? Para a gente exemplificar para a nossa audiência algo que poderia dar errado e pode comprometer, portanto, essa comunicação com a sociedade, Mônica. Olha, como ser revertido, eu acho mais fácil dar exemplos do que não pode ser revertido, do que realmente é um problema. Em termos de você compartilhar o conhecimento, né? Um dos requisitos para você obter uma patente e também cultivar é a novidade absoluta. Então, uma coisa muito comum de acontecer é o depósito da patente no Brasil depois de já ter divulgado amplamente em feiras, em revistas, até mesmo em podcasts, a tecnologia. Então, isso é um problema muito grande, porque existem até certos dispositivos bem específicos da lei que é possível tentar utilizar no Brasil para reverter essa situação, mas, por exemplo, existem países que não aceitam esses dispositivos. Então, você compartilhar antes do tempo, por exemplo, você já pode estar inviabilizando a concessão de uma patente. Você apresentar o seu pedido de patente mal redigido para o INPI, você pode estar condenando o seu pedido, porque, como o Pablo falou, esse monopólio é concedido com a condição de que todas as informações sejam passadas ao público. Então, se você apresenta um relatório que não está bem fundamentado, não está bem escrito, isso não é corrigível no futuro. Então, você, mais uma vez, atrapalhou todo o curso da possibilidade de proteção daquela tecnologia. Por isso que eu acho que o dever e a atenção são muito maiores antes do que depois do direito ser concedido. Não, acho que dessa forma a gente, inclusive, traz orientações importantíssimas para a nossa audiência que está nos acompanhando, e a gente tem o privilégio, né, de falar não só para produtores rurais, mas a gente tem o privilégio de falar para decisores, né, tomadores de decisão em grandes grupos, então, economistas, investidores, diretores de grandes grupos, sejam grandes grupos agrícolas ou de máquinas agrícolas, enfim, a gente está falando com, né, todos os elos das cadeias produtivas, industriais que estão ali fazendo o agronegócio girar. Pablo, tal qual fez a Mônica, trazendo ali algumas orientações para quem está nos ouvindo, para quem está acompanhando esse podcast e está neste processo, você daria alguma dica, alguma orientação a mais que pudesse trazer uma, não facilidade do processo em si, mas uma tranquilidade para passar por esse processo, que acho que também é bastante importante, né? Eu acho que é super importante sempre ter um especialista no assunto trazendo uma consultoria, né? Porque você vai ter alguns pontos. A gente está trazendo aqui muitas questões que são protegidas com a obtenção de um registro de propriedade intelectual. Mas existem algumas outras que você não consegue uma proteção... Desculpa, não que você não consiga uma proteção.
você não consegue um registro oficial, mas que você deve se resguardar, como, por exemplo, um segredo de negócio, uma proteção de um know-how, que é a proteção de algumas informações que você possui do seu negócio, do seu método de plantação, de cultivo, e que são informações confidenciais que devem ser resguardadas como tal, né? Porque trazem uma vantagem competitiva que se resulta numa margem maior de lucro, numa produção maior, né? Num benefício para o produtor, para a indústria, e que não necessariamente sejam registrados via propriedade intelectual, mas devem sim ser resguardados por aquele titular. Se eu puder só acrescentar o que o Pablo falou em relação a essa consultoria, eu acho que é importante alertar todo mundo para também desconfiar um pouco, né, de propostas que sejam muito discrepantes em relação até esse tipo de consultoria. A gente vem enfrentando na área esse problema já há alguns anos, e isso tem aumentado cada vez mais, de empresas que se aproveitam muito do não conhecimento geral do assunto, vendem um serviço como uma coisa que não é, às vezes cobram por serviços que não precisam ser cobrados, e atrapalham muito nessa dinâmica da proteção. Então, eu diria que essa consultoria que o Pablo mencionou, ela é muito importante, e é importante se assegurar de que o escritório escolhido para prestar essa consultoria é um escritório sério, de preferência consultar o site da ABPI ou da ABAP, né, que são as Associações Brasileiras de Propriedade Intelectual, em busca de escritórios sérios, porque é muito comum chegarem até nós casos que foram inicialmente tratados por consultores mais práticos, mais até em conta, mas que podem levar a situações irreversíveis, né, da gente não conseguir obter uma proteção pelo início errado. O próprio site do NPI ele traz alguns alertas quanto a algumas empresas que realmente cometem fraude nesse sentido, enganando pessoas e até pequenas empresas, nesse caso, por exemplo, pequenos produtores que podem ser levados a erro por essas empresas, né? Dicas de ouro, e eu acho que dessa forma a gente consegue amarrar muito bem a nossa conversa, porque o assunto é extenso e poderia dar, né, uma série de episódios aqui do Conversa de Cerca, e eu quero recebê-los mais vezes para nós continuarmos a tratar desse tema. Eu fiz aquela apresentação né, mais detalhada de vocês, mas eu quero reforçar que a doutora Mônica Sichel Gurvitz, ela é sócia do escritório Montauri, Pimenta, Machado e Vieira de Mello, e o Dr. Pablo Torquato é advogado especializado na área contratual de propriedade intelectual do escritório Montauri, Pimenta, Machado e Vieira de Mello. Então, quero agradecer a você, Mônica, por estar conosco nessa tarde aqui no Notícias Agrícolas, falando de um tema tão importante e pouco difundido no nosso setor. É importante que a gente continue a falar mais. Então, obrigada por escolher o Notícias Agrícolas, né, para estar conosco e dividir essas informações. Foi um prazer recebê-la aqui no Conversa de Cerca. Tenho certeza que é a primeira vez de outras que ainda vamos conversar sobre o assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço, o prazer foi meu. É sempre bom poder esclarecer as dúvidas, né? Porque a gente entende que é um assunto muito pouco difundido da população, para a população em geral, e acho que muitas oportunidades de negócio são perdidas pelo não conhecimento acerca do assunto. Então, foi um prazer poder falar um pouco para os seus ouvintes, e a gente está à disposição para falar de novo, para falar mais, para esclarecer dúvidas. Serão sempre bem-vindos. Pablo, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, inclusive, pela forma simples como vocês tratam o tema, né? Bastante didática, um assunto complexo, profundo, que exige, né, esse entendimento. Eu acho que a sua dica
central é justamente essa. Tenha ao seu lado um profissional de sua confiança que vai lhe ajudar a passar por esse processo. Foi um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O mesmo convite fica aberto para você, que mais vezes nós possamos estar juntos para falar sobre esse tema aqui para nossa audiência tão focada e segmentada no agronegócio, mas que, claro, vai alcançar também outras esferas da população e assim a gente ajudar mais pessoas. Obrigada. Ótimo, Carla. A gente que agradece a oportunidade de estar falando sobre essa nossa área muito especializada, mas muito importante para o agronegócio na proteção das tecnologias, das inovações, da pesquisa e desenvolvimento, que a gente sabe que o agronegócio brasileiro é líder mundial nesses assuntos. Sem dúvida nenhuma. Eu quero, então, de novo, reforçar o agradecimento a vocês, manter as portas do Notícias Agrícolas sempre abertas. Quando quiser, a gente volta e dá mais detalhes sobre esses processos. Obrigada, boa tarde para vocês. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, é aquilo que eu sempre falo. Conversa de cerca vai buscar saber com quem sabe mais do que a gente. Quando a gente pensa em propriedade intelectual, a gente está garantindo a segurança daquilo que só você pensou, né? Ou você, ou a sua equipe, o seu time, a sua empresa, enfim, a multinacional onde você trabalha. E vejam todos os meandros, os detalhes, né? E o diabo mora nos detalhes. Que trouxeram, então, a doutora Mônica e o doutor Pablo, né? Ambos, a doutora Mônica, sócia do escritório Montauri, Pimenta Machado e Vieira de Mello, e o Pablo Torquato, advogado especializado na área contratual de propriedade intelectual do escritório. Então, ambos trazendo juntos essa perspectiva, porque isso, né, como a doutora Mônica deixou bastante claro durante a nossa conversa, essa demanda crescente, né, pelos direitos assegurados da propriedade intelectual quando olhamos para o agronegócio brasileiro. O alcance, né, dessas buscas, ele é vasto, né? Então, são muitas áreas que podem, que estão ali sob esse guarda-chuva da propriedade intelectual. O Brasil, reforço, sob né, as demandas que tem. Eu sempre falo, acho que todos os episódios do Conversa de Cerca, eu lembro que o Brasil tem sob seus ombros demandas grandes, robustas, de aumentar a produção de alimentos, de ser um vetor determinante e fundamental na transição energética do mundo, não só do Brasil, né? E garantir ali a oferta de produtos cada vez mais acessíveis, em especial a populações mais vulneráveis, fomentando a segurança alimentar. Tem metas robustas da ONU para cumprir. Então, nós temos ali no campo tudo começando para que essas demandas sejam atendidas. E por isso, todo o desenvolvimento, a pesquisa, a inovação que está embarcada no nosso setor, né, no nosso roça office, como eu costumo dizer, precisa estar protegida, intelectualmente protegida. Então, o Conversa de Cerca também tem esse propósito de ser um serviço para você que nos acompanha aí do outro lado. Quarta-feira que vem nós estamos de volta, mas se você quiser rever este e todos os episódios, pode checar no Notícias Agrícolas lá na nossa aba de podcasts, clica no Conversa de Cerca, todos os episódios disponíveis. E estamos também disponíveis em todas as plataformas de áudio. Quarta-feira que vem a gente se vê novamente. Até mais.